Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025. Hoje é uma segunda-feira, né? Um começo de semana. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala que é missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamar todos que têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, guardando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Gênesis 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim, tá? Diz assim: Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. Ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que vai falar aos nossos corações. Amém, né? Então, é assim, que algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. Ele veio vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó, seus filhos. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama, né? Então avisa, né? Seu filho veio vê-lo, né? Mas ele já está bem debilitado, quase morrendo. E aí no 3 diz assim: Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu farei prolífero e multiplicarei e farei de você uma comunidade de povos, né? Então, ele lembrando ali da promessa que Deus havia feito. E darei esta terra por propriedade perpétua a seus descendentes, né? Então, ele começou a relatar ali, né, o que Deus tinha falado para ele. Vamos continuar. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Então, a Lebanda Shiribi de Comanai, né? Jacó diz que Manassés, né? E Efraim serão dele, ok? Ou seja, para ele passar bênção sobre a vida deles, né? Então é algo assim bem, vamos dizer assim, uma adoção espiritual, podemos dizer assim, tá bom? É uma adoção, né? Porque no mundo espiritual eles tinham muito disso, de abençoar, né? Aquele que eles abençoavam era abençoado. A gente vê aqui até no começo, né? E a gente vê também que tinha assim uma preferência por José, porque José era o filho da mulher que ele amava, né? Então, obviamente, ele teve preferência pelos seus netos também, né? Então, ou seja, ele ia abençoar os seus netos também, entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que ele já chegou no Egito com outros netos, mas nenhum dos netos ele fez o que ele está fazendo aqui com Efraim e Manassés, né? Então, eles vão estar desfrutando de uma condição como se fosse primogênito, tá bom? E aí a gente vê também que é algo bem claro, porque assim, os filhos de José nasceram ali no Egito, aleluia, né? Aí Jacó vai e adota eles, Manassés e Efraim. No mundo espiritual ele chama ali, né? Para herança, né, que ele tem, né? Para herança que Deus, né, havia lhe dado, né? Então a gente vê que é algo divino mesmo da parte de Deus, tá? A gente vê também que depois a gente vê depois que quando vai na divisão das terras, a gente vê mais pra frente que Levi não teve parte, tá? Na divisão das 12 tribos. Por ser 13 filhos que Jacó teve, só deles. Então Levi ficou responsável depois para cuidar das coisas do Senhor, que é a tribo de Levi. Vamos continuar. E eles comiam de tudo que os seus irmãos lhe abençoavam, as 12 tribos. Vamos continuar. Quando eu voltava de Padã para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a um pouco distância de Efratá. Eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efratar de Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Né? E respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui, né? Quem é, né? Então ele respondeu: são os filhos que Deus me deu aqui, né?
Então Israel disse, traga-os aqui para que os abençoe. Então ele falou, traga que eu vou abençoar, né? Ou seja, ele abençoou os filhos de José, tá bom? Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Ele mal podia enxergar, por isso José levou seus filhos para perto dele e os beijou e os abençoou. E aí José leva os filhos, ele o quê? Beija, né? Por isso, José levou seus filhos para perto dele, o pai beijou e os abraçou. Israel disse a José, nunca pensei que veria sua face novamente, e agora me conceder também os seus filhos, né? Então, assim, uma bênção, um sonho, né? Um sonho realizado. Um sonho realizado para Jacó, né? Então, a gente vê que José, né? Jacó, né? Quando vê José, ele nem acredita, porque é um sonho realizado, né? Ele achava que José estava morto. Oi, meu amor. É do sino. E aí ele poder abençoar os filhos de José. É o seu robozinho. É um sonho realizado. Aí no 12. Em seguida, José tirou-os do colo de Israel e curvou-se o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim, à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora ele fosse o mais novo. E, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo, que Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe este menino e seja eles chamados pelo... Abençoe estes meninos, olha só, tá? Abençoe esses meninos e sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam muito na terra, né? Então, foi uma bênção, né? E ele acaba fazendo ali, né? Algo que, bem dizer assim, aconteceu com Jacó e Esaú, né? Mas Deus tinha dado uma promessa, ok? A gente vê também, né? Que ele põe a mão sobre a cabeça de Efraim e de Manassés. Continuando no 17, tá bom? Então, ele faz essa bênção. Automaticamente, né? Quando ele faz essa bênção, ele faz mais uma vez ali, né? Tipo assim, o menor vai sobressair sobre o maior. Então, tipo, meio que assim, tá bom? Então, a gente vê que os filhos que nasceram depois, né? Ali, Efraim, era bênção. Foi bênção de José ali no Egito. Então, é o que Deus mudou. A irmã da Sutecomanai, a vida de José, né? Quando ele deu a filha de Faraó. Então, assim, veio os seus filhos, querendo ou não, tinha se misturado com a de Faraó, mas era descendência de Abraão, Isaac e Jacó, ok? Que havia uma promessa, né? E a gente sabe que Raquel era a mãe de José e que era quem Jacó amava, tá? Muito, né? A gente vê também que quando ele pergunta quem é esses, né? Porque ainda não conheceram provavelmente os seus netos, tá bom? Ou não conseguia enxergar com clareza devido à idade, que já estava, né, bem avançado, né? Então, mas aí a gente vê que ele não podia enxergar direito, mas ele beija e abraça as crianças, né? Enquanto estava no colo, né? Então, assim, ali ele fala que ele estava adotando, tá bom? Adoção ali. Espiritual. Aí Manassés, perto da mão direita de Israel. José queria que Jacó abençoasse Manassés, o primogênito de José, colocando a mão sobre a cabeça de Manassés. E abençoou assim seu pai Isaac, né? E assim foi, né? Então a gente vê que na história de Jacó e de Esaú foi o próprio Deus que abençoou Jacó, né? Porque Deus tinha um mistério com Jacó, né? Que seria Israel futuramente, como Deus mudou, né? E dá pra gente entender os desígnios de Deus? Não dá. Ele escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer. A gente não pode nem questionar, né? A gente vê aqui também que diz aqui assim, no 17. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, olha, de Efraim não gostou, por isso pegou a mão do pai
e a fim de mudá-la a cabeça de Efraim para Manassés. E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas, diz assim, mas seu pai recusou-se a responder: Eu sei, meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, seus descendentes se tornarão muito povos. Então, assim, de novo, né? A bênção sobre o menor, né? Então, você vai fazer o quê? De novo, a bênção é sobre o mais novo. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, como estão expressos, né? Com essa expressão, que o Deus faça a você como fez Efraim e Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. E aí, tem muito o que fazer. Ai, Jesus, tem muito o que fazer não, né? Jacó ali só fez o que era, que Deus tinha mandado, né? Provavelmente ali Deus já tinha falado com ele, né? Porque o irmão mais novo seria maior que o mais velho, né? Então, e realmente foi, né? Porque a gente sabe que depois Efraim, ele se torna mais poderoso ali, ele é o povo do norte ali, né? Em referência ali ao reino do norte, depois é de Efraim, tá bom? Por quê? Porque assim quis o Senhor. Igreja, não temos como tá questionando a Deus. E aí, né? Vamos nos 21. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus antepassados, tá? Eu vou morrer, mas a bênção vai cumprir, tá bom? No 22. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu ar. Então, ele entrega, né? Porque ali já estava para morrer. Aí ele vai mais uma vez profeta palavras de bênção, né? Dá toda ali a região montanhosa ali, né? José morreu. E assim a gente vai que a história prossegue, né? Mas igreja, Manassés e Efraim são filhos de José, ok? São filhos naturais. Mas Jacó os adota espiritualmente falando, tá? Então ainda tem essa parte, né? Jacó, ele adota os seus netos, né? Espiritualmente falando, né? Então, por quê? Talvez a Bíblia não dá embasamento, talvez por causa das promessas, tá? Que já foi lançada, que já foi dita e que tem que estar se cumprindo, né? Então é algo que tem que se cumprir e Deus tem a maneira dele trabalhar, tá bom? Então essa adoção podemos dizer assim que é algo espiritual, né? Porque Deus aprova assim, tá? Aprova assim, que depois o reino do norte, né, Nabucodonosor, então assim, vai levantar para oprimir o povo de Israel. Então assim, Deus, né, tem a maneira de trabalhar. Conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, né? Mas esse símbolo da adoção não tem muito, né? Para onde correr, porque ele é um chamado, né? É um chamado que Israel, ele tinha que fazer, né? Era necessário por causa da história, que no decorrer a gente vê que tudo que acontece, né? E é isso. Que depois a palavra possa falar melhor aos vossos corações, porque a gente sabe que aqui, aí depois, né? Jacó morre, Israel, e ali começa a descendência de José, né? Porque a bênção, na realidade, está sobre José, tá bom? Porque termina os patriarcas entre José. Deus abençoe vocês, tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. Bem dizer, se é a última semana do mês, né? Que Deus venha trazer à existência aquilo que a gente está pleiteando, que a gente está orando, buscando, que Deus venha fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Ficou na paz, que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até que nos ajudou o Senhor. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações aquilo que eu não consegui falar, tá bom? Deus abençoe.